Olá, amados, a paz de Arrucha. Então, vamos aqui dar continuidade à pregação do Júnior Trovão, né? E ele falando sobre Jesus, nosso sacrifício, né? E a gente terminou lendo sobre a morte do Salvador, né? Que não foi, ele não morreu há 2000 anos atrás, né? Ele não foi sacrificado 2000 anos atrás, como diz por aí, né? Ou morreu há 2000 anos atrás. Isso é mentira do sistema, né? Então, vamos aqui dar continuidade, tá? Então, vamos aqui ouvir aqui o que ele vai falar para a gente ler aqui o site que eu vi ontem, né? Então, vamos lá. Jesus veio falar isto ao ser humano, pregar ao ser humano 3 anos e meio apenas. Mas foi fundamental. Ah, sim, foi isso que ele falou, 3 anos e meio apenas, né? Então, aí qual é a base que eles dão, amados? De falar que Jesus, né, que eles falam de Jesus no sistema, ele pregou 3 anos e meio. Porque, na verdade, o sistema, ele colocou, né, o sistema maçônico, porque o grau maior da maçonaria é o grau 33, então para dar base ao grau maior da maçonaria, eles colocaram a idade de Jesus de 33 anos, que Jesus ele morreu aos 33 anos de idade, tá certo? E aí eles colocaram aquele versículo como a gente leu, né, que Yahushua tinha cerca de 30 anos, né? Aí aqui, ó, veja, quando a gente estava vendo aqui, ó, né? Yahushua tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era como se pensava o filho de José, filho de Eli, ou seja, tem uns que botam tinha cerca de 30 anos de idade, tem outros que colocam tinha cerca de quase 30 anos, ou seja, de 29 anos e meio, porque aí 29 anos e meio com mais 3 anos e meio dá 33 anos, que é a idade que, segundo o sistema, Jesus morreu, tá? Só que isso não é verdade. Porque Yahushua, ele foi o sacrifício perfeito, ele morreu como o cordeiro, né? Ele foi como o cordeiro mudo ao matadouro. Então, se ele tivesse morrido aos 33 anos, ele não seria cordeiro, ele seria um novilho. Então, vocês vejam que se ele morresse aos 33 anos, como um novilho, né, ele não seria o sacrifício perfeito. Tanto é que aqui em Gênesis, né, eu pesquisei, e aqui em Gênesis está assim, ó. Aí o Senhor Yahweh disse, né? Ou até mesmo Yahushua que disse, né? Porque o Pai já estava no descanso. Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Veja, então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano. Você vê que aqui está, o Senhor disse, tá? Aqui está o Senhor, aqui está, disse Jeová, mas Jeová é Terron, não é Yahweh. Então vocês vejam que o Senhor aqui que está falando é Yahushua, não é Yahweh, porque Yahweh já estava no descanso, tá certo? Então vocês vejam bem, quem falou isso foi Yahushua, que estava no Pai, tá certo? Então vocês vejam bem. Então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ó, seus dias serão 120 anos, 120 anos, serão 120 anos. Então, amados, se os dias serão 120 anos, e Yahushua, ele tinha que cumprir até esses dias que ele estipulou através do Pai, tá certo? Porque ele e o Pai são um no entendimento. Então, quando ele diz o meu espírito, é que o espírito do Pai é dele também, pertence a ele, porque ele tem o mesmo entendimento do Pai, que é espírito. Então, se ele aqui está dizendo que é de 120 anos, então ele viveu os 120 anos, ele cumpriu ali o que foi estipulado para o ser humano viver. Tá certo? É lógico que tem uns que vivem até mais, né? Como teve uma mulher mais velha do mundo que foi até 127 anos, né? Que foi a mais velha, eu nem me lembro mais de onde ela era. Acho que ela, não sei se ela era indiana, não me lembro mais.
Mas é muito difícil, a maioria vai até 120 anos. Então, Yahushua, ele é o sacrifício perfeito. E ele sendo o sacrifício perfeito, ele viveu até 120 anos. E aqui de novo, em Apocalipse, tá? Diz aqui bem claro que quando João viu, o apóstolo João viu Yahushua, que ele reconheceu que se tratava de Yahushua. Olha, Apocalipse 1, versículo 14 e 15, peraí. 14 e 15, olha. Olha como é que ele viu Yahushua. E ele reconheceu que se tratava de Yahushua. Tá certo? Que era Yahushua. Veja, os seus cabelos eram brancos como a lã, ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como o fogo. Os seus pés brilhavam como o bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Veja aqui, ó. A cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos eram como chamas de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz era como o som de muitas águas. Então vocês vejam que ele estava descrevendo Yahushua. Tanto que eu até já gravei vídeos com vocês de uma camiseta minha que eu mandei estampar, pedi para estampar, com esse versículo e mostrando Yahushua preto e cabelo branco como a lã. Vocês vejam que as pessoas, quanto mais idosas elas ficam, o cabelo dela vai ficando muito mais branco, né? Então vocês vejam bem que foi assim que Yahushua morreu. Cabelo branco como a alva lã, tá? Como a neve. O cabelo dele era branco como a neve. Então por quê? Porque ele cumpriu os 120 anos. E aí a gente estava aqui, né, vendo ontem sobre o... Peraí, gente. Ai, gente, peraí. A gente estava vendo ontem, né, sobre Ai, cadê aqui? Tá aqui. Sobre se Jesus tinha 33 anos de idade quando ele morreu, né? Então, e que eu encerrei o vídeo porque já tinha passado mais de 30 minutos o vídeo, né? Então, vocês vejam bem. Jesus tinha 33 anos de idade quando morreu. Vocês vejam que na Bíblia não diz respaldo para isso. O respaldo que eles dão é aquele versículo que a gente leu de Lucas 1, 23, né? Que fala que ele tinha cerca de 30 anos. Mas ele poderia ter muito mais, porque uma pessoa preta, de pele preta, né? Ela aparenta ter muito menos idade, né? Então vocês vejam bem, como é o meu caso, eu tenho 48 anos, tem gente que pensa que eu tenho 32, 33, 35. É difícil alguém falar, você deve ter uns 48 anos, é muito difícil, muito raro, tá? Então veja bem, aí aqui ó, se você procurar um verso na Bíblia dizendo que Jesus tinha 33 anos de idade quando morreu, não irá encontrar, porque não tem. Eu pensava que tinha. O que tem é a idade dele dizendo que ele tinha cerca de 30 anos. Mas isso aí não é uma afirmação assim precisa. Era uma coisa que eles achavam. Ele tinha cerca de 30 anos. Ele parecia ter 30 anos. É isso que está na Bíblia, né? Nenhum dos evangelistas que narraram a história de Yahushua se preocupou em registrar essa informação. São poucos... Não registraram, mas a própria escritura diz, em Gênesis que a gente viu agora, né, Gênesis 6, 3, e em Apocalipse que a gente acabou de ver, 1, 14 e 15, que ele estava com o cabelo branco. Então vocês vejam que ele viveu até os 120 anos. Tá? Então vamos lá. São poucos os registros descrevendo fatos relacionados à idade de Yahushua. Somente Lucas se preocupou em registrar algumas idades de Yahushua. Temos um registro de um fato quando Yahushua tinha 12 anos, Lucas 2, 42. E outro registro do início do ministério de Yahushua aos 30 anos de idade. Veja, o ministério é de Yahushua. Vocês vejam que eles falam que ele teve um ministério de 3 anos e meio, mas isso também não está na Bíblia. Você não encontra na Bíblia de que ele tinha 3 anos, que o ministério dele foi de 3 anos e meio. Tá? Então vamos lá. Então veja,
Cadê, ó? E outro, registro no início do ministério de Yahushua aos 30 anos. Veja, aqui ele está afirmando aos 30 anos. Ele está afirmando, mas aqui a gente vê que Yahushua não tinha 30 anos. Veja, Yahushua tinha cerca de 30 anos, ele aparentava ter 30 anos. Então, uma diferença muito grande, né? Você falar que ele tinha cerca de 30 anos, de que você falar já afirmando que ele tinha 30 anos, tá? Então, vocês vejam bem que eles botam isso para a pessoa acreditar na mentira que eles falam, tá certo? Então, vamos lá. Sendo assim, não havendo menção da idade de Yahushua quando morreu, porque as pessoas afirmam que Yahushua tinha 33 anos de idade quando morreu. A resposta está em uma combinação de análises de passagens de dois evangelhos, Lucas e João. Em Lucas 3:23, nos é relatada a idade com que Yahushua inicia seu ministério. Ora, veja bem, como a gente viu. Ora, tinha Yahushua cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Cerca de 30 anos. Mas também na Bíblia não está dizendo que o ministério dele foi de 3 anos e meio. Não está dizendo isso. Tá? Então vocês vejam bem. Vejam. Vocês vejam que aqui ele está afirmando, aos 30 anos de idade, aqui ele está afirmando que Yahushua tinha 30 anos de idade. E aqui ele já colocou, ora, tinha Yahushua cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Somando a essa menção, temos no livro de João a menção de 4 festas da Páscoa após o início do ministério de Yahushua. Sim, 4 Páscoas. Mas por quê? Porque, na verdade, a Bíblia ela foi resumida. Então, eles resumiram. Então, eles pegaram um resumo e colocaram ali na Bíblia para a pessoa dar menção de que foram 4 Páscoas e que ele morreu aos 33 anos para a pessoa acreditar nessa mentira. Então, ele poderia ter vivido muito mais Páscoas, e tem outros apócrifos, e tem outras histórias, muito mais Páscoas de Yahushua, que foi a Páscoa. Por que, amados? Porque, veja bem, a própria Escritura diz que se contasse tudo que Yahushua fez, não daria nos livros, não teria livros para contar tudo que ele fez, porque ele fez grandes milagres. Os milagres dele foi antes dele até mesmo vir vir no corpo de Maria. Ela tem engravidado através do Espírito do Pai. O Pai gerou Yahushua. Antes disso, já havia milagres de Yahushua. Antes disso, ele já fez milagres, né? Como a gente viu que o mar se abriu, o mar vermelho, quem fez isso? Yahushua, pelo poder do Pai, porque o Pai já estava no descanso. Então vocês vejam que muitos milagres já acontecia, e que na verdade os milagres aconteciam, não é que Yahushua fazia os milagres, é porque o Pai operava o milagre através de Yahushua, porque ele orava ao Pai. Vocês vejam bem que os milagres que Yahushua fazia, ele orava ao Pai, e o Pai que operava por intermédio de Yahushua. Tanto é verdade que quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele olhou para o céu e ele disse: Pai, graças te dou, mas eu falo assim porque eu sei que tu me ouves, mas eu falo isso para que as pessoas venham a crer. Então vocês vejam que quando ele orou ao Pai no entendimento, o Lázaro foi ressuscitado. Por quê? Porque o Pai ressuscitou Lázaro, assim como o Pai ressuscitou Yahushua. Então o Pai ressuscitou Lázaro através de Yahushua. Então vocês vejam bem como é que são as coisas. E aí aqui ele está dando respaldo de que Yahushua morreu aos 33 anos por causa da Páscoa. Só que a Bíblia ela foi resumida. Então eles podem muito bem ter pegado 4 Páscoas, e aí eles ocultaram as outras Páscoas, as outras histórias, né, dos apócrifos e tal, para poder pegar a última Páscoa de Yahushua, que foi a noite que ele foi traído, para poder dar menção de somente 4 Páscoas que ele viveu, para dizer que ele morreu aos 33 anos. Tá certo? Essa é a hipótese que eu acredito.
Porque a Bíblia, de fato, ela foi resumida. Tá? Então vocês vejam bem. Vamos lá. Somando essa menção, temos no livro de João a menção de 4 festas da Páscoa após o início do ministério de Yahusha. João 2, 13 e 23. Tá? Então vamos lá, vamos ler aqui João 2, 13 a 23. Vamos lá, 13 a 23. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Yahusha subiu a Jerusalém, e achou no pátio do templo, tá? Porque Yahusha não entrou no templo. E achou no pátio do templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou fora todos do templo. Também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Tá? E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo de tua casa me devorou. Bom, ok. Aí aqui vocês vejam bem, né? Cadê? E achou no templo, né? João 2,14. Vamos ver aqui João 2,14, que a gente vai ver claramente, porque eu sou uma pessoa muito chata, amados. A gente vai ver claramente que é pátio do templo. Quer ver? João 2,14. Vamos lá. 2,14. Vamos lá. Bora, internet. Ó, no pátio do templo, tá certo? Então vocês vejam bem. No pátio do templo. Yahusha não entrou no templo. E isso está escrito bem claro em Hebreus 9, 24. Se Yahusha tivesse entrado no templo, ele teria pecado. Porque Yahusha era da tribo de Judá. E só quem entrava no templo era o sacerdote, sumo sacerdote da tribo de Levi. Yahusha, ele é o sumo sacerdote no espírito, ele era da tribo de Judá. Então vocês vejam bem, tá? E Yahusha nunca pecou, certo? Então, vamos aqui continuar. Aqui, agora aqui, João 5,1. Vamos ler aqui João 5,1. Do que se trata João 5,1? Tá? Que eles falam que é outra Páscoa, né? Vamos lá. Depois disso havia uma festa entre os judeus. E Yahusha subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia a grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Tá, mas aqui não está dizendo que é Páscoa, que era Páscoa. Aqui não está dizendo isso. Hã? Então vamos ver aqui mais embaixo. Vamos ver aqui se aqui está dizendo aqui alguma coisa. Ó. E aquele homem que anunciou aos judeus que era Yahusha era o que o curara, ó. Mas aqui não está dizendo que era Páscoa. Tá certo? Está falando da festa, mas não está falando que é Páscoa. Então vocês vejam bem. Tá? Aqui não está falando em Páscoa, amados. Vocês vejam como é que estão as coisas. Estão falando 4 Páscoas, mas eles falam isso justamente para dar respaldo à mentira que eles pregam, né? Então vamos ver aqui. Não está dizendo que é Páscoa. Vamos ver. Está bem lenta a internet hoje, hein? Depois disso houve uma festa dos judeus. Houve uma festa. Só que eles tinham várias festas. Tá certo? Eles tinham várias festas, não era somente a Páscoa. Então houve uma festa. Poderia ser outra festa, e não a Páscoa. Tá? Então vocês vejam bem. Aí aqui, ó, João 2, João 5 e João 6. João 6, 4. Vamos lá, João 6, 4. João 6, 4, né? Vamos lá. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Sim, beleza. Tá. Tá. A Páscoa estava próxima, né? Aí aqui já falou da Páscoa, em João 6. E a última Páscoa, quando ele foi sacrificado. Sabemos que a Páscoa dos judeus era realizada anualmente no mês de Abib ou Nisan. Êxodo 34, 18. Tá.
a última Páscoa dos judeus. Veja bem, que está realmente, né, até mesmo em Mateus, a gente vê isso, né, que ele foi sacrificado na Páscoa, que ele foi a última Páscoa. Então vocês vejam aqui, ó, Mateus 26, olha. Tendo dito essas coisas, disse Yahushua aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser sacrificado. Tá? Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. Só, amados, que isso aqui foi um resumo. Então aqui Yahushua já estava com 120 anos para cumprir assim o tempo determinado para o homem viver nessa vida temporal. Tá certo? Então vocês vejam que a Bíblia ela é um resumo. Tá? Então vamos lá. Logo, somando essas duas evidências, podemos chegar na idade de 33 anos. Se considerarmos que essa primeira Páscoa citada por João 2, 13 e 23, foi quando Yahushua tinha 30 anos de idade, ele não tinha 30 anos, ele tinha cerca de 30 anos. Tá? Com 31 foi a segunda Páscoa citada em João 5:1, que não é a segunda Páscoa, aquele ali foi uma festa, mas não disse que é a Páscoa. Tá certo? A gente viu bem claro aqui, não diz que é a Páscoa. Ó. Houve uma festa, houve uma festa, houve uma festa, houve uma festa, houve uma festa. Então aí já cai a mentira, João 5:1, a mentira desses falsos judeus aí. Tá? E que eles querem impor essa mentira deles de qualquer maneira. Tá certo? Então vamos lá, Lucas 5, né? Lucas 5:1. Vamos ver como é que tá aqui na Bíblia Viva. Um dia, quando ele pregava na praia do lago de Genezaré, grandes multidões estavam perto dele para ouvir a palavra de Yahweh. É Lucas não, é João. É João, amado, João 5. Vocês vejam que ele está falando de praia. Né? Essa Bíblia aqui é fantástica. O irmão Edinho falou dessa Bíblia e eu comecei a pesquisar nessa Bíblia também, a Bíblia Viva, que esclarece muitos fatos. Então vamos lá. Depois Yahushua voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas judaicas. Uma das festas. Mas não está dizendo que era Páscoa. Tá? Uma das festas. Está bem claro na Escritura. Né? E ele está botando como a Páscoa. Então vocês vejam bem. Aqui, ó. E com 31 anos foi a segunda Páscoa citada em João 5:1, que é mentira, né? Porque era uma das Páscoas, era uma das festas religiosas judaicas. Com 32 anos a terceira Páscoa citada João 6:4, e com 33 anos a Páscoa em que ele foi sacrificado. Tá, mas essa Páscoa que ele foi sacrificado, que foi a noite que ele foi traído, era a última que eles pegaram do resumo para poder dar respaldo a essa mentira de que ele viveu até 33 anos. Tá certo? Sendo assim, parece razoável crer que Yahushua tinha realmente por volta de 33 anos e alguns meses quando foi sacrificado. Só não conseguimos precisar mais essa data porque a Bíblia não relata a data do nascimento de Yahushua. Relata sim, nos apócrifos. No apócrifo de Adão e Eva, ele disse que ele viria e morreria em 5.500. 5.500 dá, aqui na nossa, para a gente entender, em 1740. Então, ele foi sacrificado em 1740, então ele nasceu em 1620, tá? Da nossa era, porque esse calendário gregoriano é uma mentira judaica, uma mentira desses falsos judeus da ONU, tá? É uma mentira. Então, na verdade, Yahushua, ele nasceu em 5.380. Ele foi sacrificado em 5.500. Tanto que o calendário hebreu, que não é o calendário dos judeus, mas é o calendário hebreu verdadeiro, nós estamos em 5.780. Então, Yahushua, ele nasceu em 5.380 e foi sacrificado em 5.500, tá? Com 120 anos de idade.
E para a gente entender, né, no nosso tempo, ele nasceu em 1620 e foi sacrificado em 1740, tá certo? Então vocês vejam bem. Ó, mais conhecimento da Bíblia em menos tempo. Não sei uma dessas. Isso aqui é bobagem, né? Porque eles ensinam a Bíblia da maneira deles, para poder ensinar a religião deles. Então vocês vejam bem que quem postou isso aqui foi o presbítero André Sanches, tá certo? Tá? Eu não vou nem colocar isso aqui no coisa, já deu, né, amados? Então eu gostaria de colocar aqui para vocês o seguinte. O ministério de Jesus, vamos ver aqui, ó, o ministério de Jesus foi de 3 anos e meio. De 3 anos e meio Bíblia. Para vocês verem que nem isso está na Bíblia. Quer ver? Que nem isso está na Bíblia. Qual foi a duração do ministério de Jesus? Olha, eu botei aqui, ó, Bíblia. Vamos ver aqui, ó. Versículo bíblico. Vamos botar assim. Bíblico. Do ministério do ministério de Jesus foi de 3 anos e meio. Vamos ver. Versículo bíblico. Vamos ver. Ó. De novo caiu aqui, ó. Qual foi a duração do ministério de Jesus? Não tá aqui. Mostrando aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, a pergunta a respeito da duração do ministério de Jesus recebe do ser erudito bíblico uma variedade de respostas. Alguns afirmam que durou apenas 1 ano, outros dizem que durou 2 anos, e ainda outros afirmam que foi de 3 anos ou 3 anos e meio de duração. A profecia e a história da Bíblia conjugam-se para mostrar que decorreram, de fato, 3 anos e meio desde que Jesus foi batizado e recebeu o Espírito Santo de Deus sob o símbolo de uma pomba, tornando-o Messias até o tempo de sua morte na estaca. Tá. Lucas 3, 21, 22, 23, tá? Então vamos lá. Ó, bem conclusiva a respeito do tempo do ministério de Jesus, a profecia encontrada em Daniel 9, 20. Vamos ver aqui. 70 semanas foram determinadas para o seu povo e para a sua cidade santa, a fim de terminar a transgressão, acabar com o pecado, fazer expiação do erro, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia. Eu ungi o santo dos santos. Você deve saber e entender o seguinte: depois de emitir a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém até a vinda do Messias, o líder haverá 7 semanas e também 62 semanas. Tá, vamos ver aqui isso aqui. Vamos ver aqui, Daniel 9. Vamos ver aqui, Daniel 9, 24 a 27. Vamos ver o que se trata aqui, Daniel. Daniel 9. Do 24 a 27, ó. O Senhor determinou 490 anos de castigo sobre Jerusalém e seu povo. Assim, finalmente, eles aprenderão a se afastar do pecado. Aqui está 490 anos. 490 anos. Então, vamos ver aqui. Como é que está aqui? 70 semanas foram determinadas para o povo e para a cidade santa, a fim de terminar a transgressão. Tá? Aqui tá, ó. Aqui, ó, Daniel 9, 24, 27, ó, Daniel. Nós estamos em Daniel 9, ó. Daniel 9, tá? Então, vamos lá. O Senhor determinou 490 anos de castigo sobre Jerusalém e seu povo. Assim, finalmente, eles aprenderão a se afastar do pecado. Toda a culpa dos judeus será apagada. Então, o reino da eterna justiça começará e o lugar mais santo
mas santo no templo de Jerusalém será novamente dedicado como os profetas prometeram. Agora ouçam bem, vão passar 49 anos, mais 434 anos, a partir do dia em que for assinado o decreto para a reconstrução de Jerusalém até a chegada do ungido. Veja, aqui está falando até a chegada do ungido. O povo judeu vai passar por maus momentos, mas Jerusalém vai ser reconstruída, seus muros e suas ruas. Depois desse período de 430 anos, o ungido será morto sem estabelecer o seu reino. Veja, e vai surgir um rei que, com seus exércitos, destruirá a cidade e o templo, mas eles serão destruídos por uma inundação. Até o fim dos tempos estão determinados guerra e todos os sofrimentos que eles trazem. Esse rei fará um tratado de paz com Israel, que deverá durar 7 anos. Depois de 3 anos e meio, ele quebrará a sua palavra. Vai obrigar os judeus a parar com todos os sacrifícios e ofertas religiosas e depois, como ponto alto de todas as suas maldades. Esse inimigo vai desrespeitar horrivelmente o templo de Yarro, que o templo de Deus, aqui está falando o templo de Deus, né, que é o templo mesmo, deve ser isso, né? Mas na hora exata em que Yahweh planejou, o terrível castigo acontecerá de repente contra esse perverso, tá? Então vocês vejam bem, aqui não está falando de semanas não, amados. Aqui não está falando de semanas. Então vocês vejam bem, vamos ver como é que tá nessas aqui, né? Vamos ver aqui, Daniel, que aí a gente vai encerrar essa parte, que já passou bastante tempo, né? Mas vamos ver aqui, só essa parte aqui, que aí eu vou encerrar essa parte, tá? Ó, Daniel 9, 24 a 27, né? Vamos lá, 24 a 27. Desculpa aí, amado, só para encerrar essa parte aqui, tá? E a internet está bem lenta. Ó, Daniel, o castigo de seu povo e da sua santa cidade, né, que é a pura cidade, vai durar 70 anos. 70 anos vezes 7. 70 anos vezes 7. Tá? Vocês vejam bem. 70 anos vezes 7, ou seja, 70 anos vezes 7 dá 490 anos. Como tá aqui, ó. 490 anos de castigo, tá? Então vocês vejam bem. 70 semanas estão determinadas para o seu povo, ó. Aqui tá semanas, mas são anos. Vocês vejam que tá falando de anos. De anos. 70 semanas. Eles botaram isso semanas, amados, justamente para a pessoa pensar que tá falando para dar respaldo para 3 anos e meio. Vocês vejam bem, né? Por isso que eles botaram 70 semanas. Vamos ver aqui quantas semanas tem um ano. Tá? E aí eu vou encerrar. Quantas semanas tem um ano? Tem um ano. 52 semanas. Então, vocês vejam que tem 52 semanas, tá? Mas vamos botar aqui 52 semanas, vamos botar 51 semanas, tá? 51 semanas por quê? Porque o verdadeiro calendário são 360 dias, que são 30 dias em 12 meses. É assim que está na Bíblia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa parte e a gente vai terminar no final, a gente vai continuar aqui, tá? Então, vocês vejam bem, né, que nós temos 51 semanas na verdade, tá? Mas aí eu vou encerrar. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificação do YouTube, tá? Se vocês verifiquem, por favor, se estão inscritos no canal, porque o YouTube está desinscrevendo os inscritos. Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.